Alugo ou não alugo um carro na Itália? E a resposta que eu vou te dar talvez você não goste. Depende. Eu sei que essa não é a resposta que você queria ouvir, mas você vai ter que levar em consideração pelo menos 2 fatores. O primeiro deles é, você vai ficar só nas cidades grandes da Itália ou vai conhecer também as cidades menores? Se você só for ficar em cidades grandes como Roma, Milão, Florença, não vale a pena alugar um carro, porque nessas cidades existe o que eles chamam de ZTL, que é a Zona de Tráfego Limitado. Essa zona compreende todo o centro da cidade e você não vai poder usar o carro para visitar as atrações turísticas, então já descarta logo de cara. Se você for visitar cidades pequenas, confirma antes se lá tem ZTL, para daí sim você decidir se vale a pena. No nosso caso, por exemplo, a gente alugou um carro em Florença para visitar algumas cidades da Toscana. A gente fez um bate e volta e visitou 4 cidades no mesmo dia, o que seria praticamente impossível com o transporte público. Por mais que a gente teve que deixar o carro em estacionamentos nessas 4 cidades, a gente ainda assim achou que valeu a pena pelo conforto de sair bem cedinho e voltar a hora que quisesse, passando por qual caminho a gente quisesse. Inclusive, eu recomendo bastante os caminhos da Toscana porque eles são bem bonitos. A segunda coisa que você deve levar em consideração é se a sua viagem é apenas para a Itália ou a Itália e as cidades italianas vão ser só um ponto de parada na sua viagem para a Europa, por exemplo. Se você vai visitar mais de um país e vai ficar 1 ou 2 dias em Roma ou em Milão e não vai para cidades pequenas, nem cogita a possibilidade de alugar um carro. Não vai valer a pena, o transporte público funciona muito bem. Ok, depois que você considerou esses fatores e decidiu que quer alugar um carro na Itália, o que fazer então? A primeira coisa é tirar a PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir. Você não vai conseguir tirar um carro da locadora sem ter essa permissão. Ou talvez até consiga, mas se acontecer algum problema que envolva a polícia, talvez você tenha problemas. Então o meu conselho é, tire a Permissão Internacional para Dirigir, porque ela tem a mesma validade da sua carteira de habilitação e se você precisar, ela tá lá. Para tirar essa permissão, você tem que pagar uma taxa para o Detran e ela varia de estado para estado. É só colocar no Google PID e o seu estado que já vai aparecer todas as informações sobre o processo e é muito simples. Para alugar o carro, você pode usar qualquer locadora da sua preferência, mas aqui eu tenho algumas dicas e alguns cuidados que você deve tomar. Geralmente, quando eu alugo um carro, eu gosto de colocar as proteções CDW ou LDW, que significa proteção contra furto ou colisão, e também seleciono a proteção contra terceiros, que eu não quero ter que pagar valores exorbitantes em euro quando eu estiver viajando e acontecer algum acidente. Mas esses seguros não são os únicos, e quando você chegar no balcão da locadora, eles vão querer colocar na sua reserva diversas outras opções de seguro. Seguro de para-brisa, pneu ou qualquer outra coisa que eles vão inventar por lá. Eles são tão insistentes que parece que se você não contratar ali na hora, eles vão rogar uma praga em você e alguma coisa vai acontecer. Então, sempre esteja ciente de quais são os seguros que você contratou e do que você realmente quer ter no momento de alugar um carro. Outra coisa importante é sempre realizar a vistoria na hora de receber o carro. Quando a gente alugou o carro em Roma para ir até Nápoles, a empresa não fez a vistoria com a gente, mas mesmo assim a gente olhou o carro e viu que tinha alguns amassados e arranhões. A gente voltou até o balcão da locadora e fez com que eles colocassem no nosso documento de reserva todas essas avarias para que a gente não fosse cobrado injustamente depois. Isso é muito importante e sempre olhe também o step do pneu, porque a gente quase teve que pagar por um pneu que a gente não usou. Por falar em Nápoles, não recomendo que você dirija por lá também. Eu não quero ser generalista, mas a gente viu muito carro amassado e muito carro riscado. Eles estacionam na calçada de qualquer jeito e eu percebi que eles não têm um cuidado muito grande com o carro. Se eles não têm com o deles, eles não vão ter com o teu. Então, cuidado. Mais uma coisa que você precisa se preocupar quando alugar um carro é com os pedágios. Lá existe o Telepass, que é como o nosso sem parar daqui. Mas geralmente isso não está incluído na sua reserva, a não ser que você peça e provavelmente você vai ter que pagar mais caro por isso. Eu não sei se vale a pena, para nós foi super tranquilo passar pelos pedágios pagando e geralmente não tinham filas.
O sistema de pedágio geralmente é assim: quando você sai de uma cidade, você recebe um cartão, e quando você estiver chegando no seu destino, você vai entregar para alguém ou colocar esse cartão na máquina e ele vai calcular quanto você deve de pedágio. É por distância. Existem cabines onde tem um atendente para você poder pagar o pedágio. Existem cabines onde é uma máquina que você pode inserir dinheiro e pagar com cartão, e outras cabines que é só com cartão, além do Telepass. Então, tome muito cuidado na hora de entrar nessa cabine para não ter nenhum problema. Ó, esse aqui é com moeda e bilhete e cédula, cartão e Telepass. E essas eram as considerações que eu tinha aqui sobre alugar um carro na Itália. E já que eu te disse que às vezes não vale a pena o aluguel, eu vou te dar algumas alternativas com o transporte público nas cidades por onde a gente passou: Roma, Milão, Florença e Veneza. O transporte de Roma, Milão e Florença é praticamente igual. Nessas 3 cidades existe um bilhete integrado que você pode usar nos meios de transporte durante um determinado período. A única diferença é que em Florença você não tem metrô, então você vai utilizar ônibus e o que eles chamam de tram, que é um bonde. Já em Milão e Roma você tem bonde, metrô e ônibus para utilização. Esse bilhete sempre tem que ser validado, então tome muito cuidado na hora em que você vai entrar no meio de transporte. Se você for usar o metrô por primeiro, geralmente a validação ocorre na catraca quando você está entrando na estação de metrô. Mas se você for usar tram, que é o bonde, ou então o ônibus, as máquinas elas ficam dentro do transporte. Então procure essas máquinas para validação, porque caso você não valide o seu bilhete, você vai ser multado. E multa em euro não é o que a gente quer, né? Outra coisa comum nessas cidades é que os bilhetes não são vendidos a bordo, ou então eles custam mais caro e talvez o motorista não tenha troco. Não se arrisque em comprar o bilhete a bordo. Compre nos locais apropriados, que geralmente são bancas de revista ou alguns comércios próximos dos pontos, e também nas máquinas automáticas. Em Florença, o bilhete vale por 90 minutos e você também pode utilizar no tram T2 para ir até o aeroporto Américo Vespúcio. Em Milão, você também pode utilizar o bilhete do transporte integrado para ir até o aeroporto Linate. Mas tome cuidado que Milão é dividido por zonas e dependendo da zona onde você precisa chegar, o valor do bilhete é diferente e ele também vale por mais tempo. O centro de Milão está incluído até a zona 3, que é a zona básica, então você não vai ter problema para visitar as atrações turísticas do centro. Eu também deixei lá no blog quais são as zonas de Milão e onde você pode consultar as tarifas de cada local. Já se você estiver em Roma, existem ônibus específicos que fazem o trajeto do aeroporto Fiumicino e do aeroporto Ciampino. Os locais de onde saem esses ônibus e também as tarifas estão todos lá no blog. E aqui uma última informação sobre essas cidades grandes: o estacionamento na rua. Você vai perceber que estão pintadas faixas de 3 cores: branca, azul e amarela. A faixa branca é o estacionamento gratuito, onde você pode parar sem pagar nada. A faixa azul é estacionamento pago e você vai ter que achar um parquímetro e deixar o cartãozinho no seu carro. E a faixa amarela é dedicada àquelas pessoas que têm algum problema de locomoção. Quando a gente chegou em Florença e estacionou perto de um Airbnb, a gente estacionou numa faixa branca, mas a gente não prestou atenção e o nosso anfitrião disse que aquela faixa era exclusiva para residentes. Então, quando for estacionar numa faixa branca, sempre presta atenção se tem mais alguma informação escrita por ali ou não. E o que foge totalmente dos padrões é Veneza, uma cidade que realmente é única no mundo. Lá você não vai usar carro e também não vai usar os transportes convencionais, mas aqui eu tenho umas dicas para você. A primeira delas é se você for para Veneza de carro. Eu sei que não é o ideal, mas a gente estava com o carro porque a gente ia para outras cidades depois e teve que estacionar em Veneza. Não estacione na ilha, estacione antes, porque os estacionamentos são muito mais baratos. Mas eu tenho que dizer que eles são descobertos, então se você tem dó do carro, aí você tem que procurar um outro lugar.
Existe um estacionamento muito barato chamado Venice Park, que eu vou deixar o endereço lá no blog, que a gente pagou 5 euros por dia e ele fica a menos de 50 metros da estação de ônibus que te leva até Veneza. Aqui você também não pode comprar o bilhete do ônibus a bordo, então você vai comprar esse bilhete num estacionamento que fica logo à frente no Venice Park. E chegando em Veneza, o ideal é que você esteja apenas com uma mochilinha ou com uma pequena mala de mão para você poder andar pelos canais. Se você tiver que pegar um vaporetto, que é o transporte público de lá, você vai ter que pagar um pouquinho caro por isso. Geralmente um trajeto de vaporetto custa 7,50 euros, o que não é nada barato, ainda mais transformando em reais. Existem opções também de 24, 48 e 72 horas, mas eu já te digo que realmente não é barato. Se você puder andar, é a melhor opção. Se você chegar pelo aeroporto ou por algum cruzeiro, existe uma empresa chamada Ali Laguna que faz os trajetos de lá até Veneza. E é claro que existe a opção mais turística de todas, que é andar de gôndola. Ela não vai te levar de um lugar a outro, mas ela vai fazer um passeio pelos canais de Veneza. Geralmente custa 80 euros para 30 minutos e se for durante a noite esse valor sobe para 110 euros. Em cada gôndola cabem 6 pessoas, então se você achar mais pessoas para dividir, melhor ainda. Mas se você quiser andar numa gôndola, mas não está a fim de pagar 80 euros, você pode fazer um traghetto, que é a travessia do Grande Canal. Essas gôndolas são bem mais simples e elas são utilizadas pelos moradores de Veneza. Para eles a tarifa é um pouco mais barata, mas se você quiser fazer essa travessia do Grande Canal, custa apenas 2 euros. Não vai ter exclusividade e nem muito luxo, mas você pode dizer que andou de gôndola em Veneza. E eu acabei esquecendo completamente de falar do transporte entre as cidades. Quem faz esse tipo de transporte é a empresa Trenitalia e você pode comprar os bilhetes online ou então nessa máquina aí que você tá vendo. O áudio desse vídeo ficou horrível, mas eu tava dizendo que acabei de comprar os bilhetes naquela máquina ali atrás e que existem máquinas que aceitam euros e outras só cartão. E como sempre, não esqueça de validar os tickets nessa máquina aí antes de entrar no trem. E essas foram as minhas dicas sobre aluguel ou não de carro na Itália e também algumas opções alternativas de transporte público. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilha com quem tem interesse por esse assunto e também comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal para a gente se ver aqui no próximo vídeo. Um abraço e muitas viagens. Tchau!